Pois é, meus nobres, mais uma vez o Supremo Tribunal Federal, aquela turminha que adora dar pitaco na vida de todo mundo, menos das deles próprios, resolveu fazer mais uma das suas. E dessa vez, você já deve imaginar, que possivelmente já viu nas redes sociais, a repercussão que teve essa notícia, que a ampliação da Lei Maria da Penha foi aprovada pelo Supremo Tribunal Federal. Então, meus amigos, sente-se, aperte os cintos, porque o vídeo de hoje vai ser sobre isso. Essa corte hoje está a decidir combater a violência de gênero, independentemente da forma de manifestação dessa violência de gênero. É uma proteção à mulher. Ora, a mulher pode solicitar uma medida protetiva contra um colega, um amigo, um vizinho ou até mesmo um desconhecido. Isso porque o STF ampliou a aplicação da Lei Maria da Penha. O que antes dependia de um vínculo afetivo, agora não depende mais. Mas atenção, não é uma lei, é uma jurisprudência que pode ser utilizada em um processo para defender um argumento jurídico. Resumindo, a proteção deixou de depender de um vínculo afetivo, doméstico ou familiar, e o critério passou a ser a violência baseada no gênero. Agora me conta, e você, o que achou dessa mudança? Mas antes, não se esqueça do seu like, que é muito importante, de comentar aqui no vídeo uma coisa aleatória ou a respeito do tema que ajuda no engajamento, e se você está no seu celular, hype o vídeo. Se fizer tudo isso, eu vou curtir seus comentários. Então, pra quem não tá sabendo, o STF decidiu por unanimidade que as medidas protetivas da Lei Maria da Penha agora valem para qualquer situação de violência contra a mulher baseada em quê? Em gênero. Mesmo se não tiver vínculo doméstico, familiar ou afetivo, já que a Lei Maria da Penha outrora era baseado nisso. Beleza? Eu acho que vocês já estão entendendo. Então, ou seja, não precisa ser mais marido, namorado, ex, pai, irmão. Pode ser o vizinho, aquele colega do trabalho, aquele cara que te encarou torto no ônibus, que você deduziu que o cara olhou pra você diferente. O motoboy, por exemplo, que demorou, sei lá, 40 minutos e você reclamou no app. Tudo isso vai valer, porque, veja bem, é uma coisa subjetiva, né? Quem vai dizer que a mulher está errada, ou ainda mais hoje em dia, né? Porque eu também, deixa eu te explicar uma coisa rapidão aqui, como é que funciona hoje. Porque é importante você entender o tamanho que está virando tudo isso. Antes, que nem eu falei pra vocês, para ter a medida protetiva de urgência baseada na Lei Maria da Penha, precisava ter uma relação, geralmente doméstica, familiar, afetiva. Só que agora não precisa mais disso. Agora, segundo essa nova interpretação que foi aprovada pelo STF, pode ser usado em qualquer tipo de situação. E você pode falar assim, mas assédio, perseguição são coisas horríveis, tem que ser punido mesmo. E sim, eu concordo, é óbvio que eu concordo. E eu acredito que 100% das pessoas concordam. Só que o problema não é proteger a mulher de assédio, perseguição, o problema é meio que eles escolherem para fazer isso. Porque medida protetiva de urgência, para quem não sabe, não é igual ao processo normal. Não tem contraditório prévio, não tem um cara sendo chamado para defender antes. É liminar, é na hora. O juiz recebe o pedido e, em regra, ele concede primeiro e só depois é que o outro lado vai poder se manifestar. Isso é assim porque no contexto original da Lei Maria da Penha tinha essa proposta, porque mulher em risco de vida dentro da casa não pode esperar o processo ocorrer enquanto ela pode ir de raça pra cima, isso é óbvio. Só que agora, meus nobres, tirando a exigência de vínculo, você abriu essa ferramenta de urgência e essa mesma liminar sem contraditório para situações que não tem nada a ver com aquele contexto original. E aí, cara, aqui que mora o perigo. Deixando claro aqui pra vocês, bem nítido, eu não sou contra a proteção da mulher, pelo amor de Deus, isso não tem nem discussão. Eu sou a favor que existem leis para proteger as pessoas, homens, mulheres, independentemente do gênero dela, entende? Só que, cara, quando a gente começa a enxergar que as novas propostas, essas novas implementações de leis, novas ampliações de leis, que a Lei Maria da Penha até entrou em alta naquela notícia que eu não sei se vocês já viram, do Marco Antônio, que ele foi fazer uma entrevista para uma televisão, ele foi preso porque ele estava, entre aspas, assim, descumprindo medidas protetivas de urgência dessa Lei da Maria da Penha. E quando eu comecei a enxergar mais essa história da Lei Maria da Penha, como surgiu, novas falas que repercutiram da própria Maria da Penha, que falava uma coisa, só que uma galerinha aí que vocês conhecem muito bem, de uma
né, entre aspas, o lado certo da história toda, começou a induzir falas que ela não falou, dizendo que o cara fez isso e aquilo, só que as próprias palavras dela, ele não fez nada disso, e repercutiu ainda mais nesse caso, tal, que o cara foi preso preventivamente por simplesmente dar a sua versão da história, e mostrando os fatos reais que a própria Maria da Penha disse. Então, com essa nova ampliação, a gente começa a enxergar que aqui no Brasil, a gente mesmo, as pessoas ignorando o fato ou não, existe sim 2 pesos e 2 medidas. É que nem também repercutiu, existe aquela coisa assim, mas a mulher pode fazer tudo hoje em dia, o homem tem que ficar calado, e entra uma repercussão tão forte nisso, que os homens começaram a enxergar tipo assim, cara, mesmo eu dando certo, eu vou estar errado, sabe? As leis estão todas contra mim. Teve até um caso que o cara foi defender a mulher agrediu ele, o ex bateu nele também, e ele foi preso. Sabe, por interferir em uma briga de casal que ele não tinha nada a ver com a situação, ele foi dar um de cavaleiro branco e pagou o pato. Então, com tudo isso, essa nova ampliação da Lei Maria da Penha abre uma brecha muito grande, cara. Por quê? Se tem um desconhecido que me dá um tapa na rua, é agressão, é lesão corporal, vai pro Código Penal comum, certo? Ou pelo menos deveria ser. Mas agora, se o enredo envolver aquela famosa razão de gênero, que convenhamos, hoje em dia é um coringa jurídico que serve para encaixar qualquer discussão de trânsito, briga de bar ou desentendimento em um aplicativo de locomoção, o famoso Uber, o negócio muda de figura de um jeito que parece o roteiro de filme, cara. Isso é pra acabar com a moral aqui no Brasil, porque o meu questionamento, a minha visão de um futuro não tão próximo assim, que eu acho que as pessoas têm medo de dizerem aquilo que elas pensam, aquilo que possa acontecer, já que todo mundo parece que é o politicamente correto, todo mundo tem aquela famosa ideologia que se você é contrário àquele movimento, você é contra a mulher, você é misógino, isso, aquilo, você é machista, todos os adjetivos que vocês conhecem muito bem, cara, mas abre um precedente muito forte. Eu tenho coragem de falar o seguinte, se essa nova ampliação acontecer, que já foi aprovado, né, vai ter aquela medida protetiva sendo pedida por causa de uma briga de trânsito, uma discussão normal, uma fechada de carro ou quando ela faz uma coisa que infringe literalmente as leis de trânsito, mas aí, como ela pode se sentir ofendida, ela pode se sentir coagida, alguma coisa que ela possa acreditar que possa ferir a integridade dela, ela pode colocar uma medida protetiva. Vai ter uma medida protetiva porque o chefe repreendeu-a com a funcionária, porque ele exigiu metas ou que ela estava fazendo coisa errada e ele foi tentar repreender ela pode colocar na medida protetiva. Vai ter porque um cara não quis sair com uma mulher por N motivos, ela vai dizer que ela tá sofrendo violência psicológica. E isso vai ser real, cara. Não é uma coisa exagerada. Isso pode acontecer. E já está acontecendo mesmo que não tem essa nova ampliação. É só você ver nas redes sociais, no seu dia a dia, conversas de muitas mulheres, não totalizando, mas de muitas, que acontece isso. E um adendo muito importante que eu não falei ainda. Cara, casamento, a pessoa que é casada, a pessoa que tá com uma mulher que não sabe realmente as reais intenções, dá mais aquilo. Com essa nova ampliação, meus nobres, essa decisão do STF, imagina, cara, no contexto doméstico. Cara, se prepare porque a criatividade humana vai ser o infinito. Com aqueles casos que eu citei pra vocês, no contexto casamento, no contexto mais doméstico da coisa toda, pensa assim comigo, numa disputa, por exemplo, de guarda de filho ou de partilha de bens, né? O que mexe no bolso, aí dói só pra um lado. É que nem um meme que eu já vi, é que quando é tipo assim, quando o cara vai convidar uma mulher pra jantar isso, aquilo, quando é pra dividir a conta, ela fica brava, mas quando é pra dividir os bens, patrimônio, isso, aquilo, ela fica toda feliz, aí ela apoia completamente essa decisão. Então, nesse contexto, com essa nova decisão do STF, o que é a parte mais esperta, ou melhor, a assessoria jurídica mais agressiva costuma tentar fazer? Conseguir vantagens estratégicas a qualquer custo, porque é o cliente que está pagando as horas dela, o trabalho dele. E aqui no Brasil, vocês sabem muito bem que no contexto jurídico, infelizmente, você usa a lei ao seu favor, mesmo que, né, a gente sabe que, como que eu posso dizer aqui uma palavra? É legítimo isso que os profissionais fazem, entende? Eu não vou dizer a palavra aqui, mas vocês já entenderam. E antes, meus amigos, você precisava inventar uma historinha mirabolante no âmbito doméstico para tentar encaixar uma medida protetiva que afastasse o pai da casa ou limitasse o contato com os filhos, que acontece.
Isso é óbvio pra todo mundo, certo? Né? Ninguém aqui é inocente que vai dizer que não acontece isso, principalmente no contexto de famosos que a gente vê e que repercute, que depois que aparece a verdade, aí o silêncio é absurdo de uma galerinha aí que apoiou um lado da história, não é mesmo? Só que agora, com essa ampliação para situações sem vínculo estrito ou interpretações elásticas de conflitos de gênero, a medida protetiva vira uma arma definitiva do xadrez familiar. É o famoso checkmate em 2 jogadas. Basta um desentendimento mais áspero numa negociação de pensão, uma discussão sobre horários de visita na porta da escola, ou até aquela mensagem atravessada no WhatsApp para a parte interessada corra para o plantão jurídico, e o resultado, uma medida protetiva de urgência concedida, ou seja, sem ouvir ao outro lado da história. E ainda, pelo que eu interpretei dessa nova ampliação, pode entrar naquele mérito de violência política de gênero, que eles incluíram também, porque aí, meus nobres, é outro nível. Agora, ainda mais nesse período eleitoral, se uma candidata perder a eleição e achar que foi por causa de gênero, ela pode pedir medida protetiva contra o adversário. Ah, mas ele fez campanha contra mim, fez isso e aquilo nas redes sociais, ele prejudicou minha campanha. E na verdade, cara, ele não fez isso. Ele simplesmente fez a sua própria campanha. Só que hoje em dia, com essa nova ampliação, a palavra da mulher já basta. A menos que ele tenha dito o seguinte: não vote nela porque é mulher ou coisa assim do tipo. Aí é outra história, certo? Mas adivinha, vai ser interpretado como violência política de gênero. E o cara vai ter que ficar 200, 300 metros de distância dela. E isso, a maioria tá batendo palma, cara. É que uma galerinha aí diz que é o progresso do movimento, que a lei vai melhorar a vida da mulher em vários sentidos, isso, aquilo. E se você mostrar pontos como eu estou mostrando, que isso vai ser algo totalmente radical, algo totalmente usado, uma ferramenta que possa ser usado como simplesmente de usufruto indevido, como vários casos que eu citei para vocês, e já está acontecendo mesmo antes dessa nova ampliação, aí já vai ser tarde. Pode parecer uma opinião, né, de uma pessoa, a minha, mostrando o outro lado da moeda, parece que eu sou contra a lei da Maria da Penha, eu sou contra a favor das mulheres, e não é isso, cara. Eu sou contra a banalização da lei. O homem já vai ter a presunção de culpa institucionalizada mesmo antes de saber a história real. Contudo, meus amigos, se vocês colocarem as suas opiniões sobre tudo isso, você é totalmente misógino, machista, contra o movimento, mas uma coisa que elas não podem ignorar é que cedo ou tarde, todas as consequências dessas novas leis que elas estão apoiando, que elas estão batendo palmas, vai ter a consequência real em todos os sentidos. E aí vai ser tarde para depois voltar atrás que estavam erradas. Mas é isso, meus nobres, mais um dia, mais uma decisão do STF. E você concorda com tudo isso, discorda ou quer acrescentar alguma coisa que eu não falei? Deixa aqui nos comentários. E se você gosta do meu conteúdo que eu sempre trago aqui, tem algumas maneiras que vocês podem me ajudar, que está aqui na descrição, que você entra no Apoia-se e contribui com qualquer valor, que me ajuda muito mesmo. Aqui no YouTube tem como você deixar o valeu demais e também fazer parte do Seja Membro aqui do canal, que vocês pagam um valor simbólico, é menos que uma lata de Coca-Cola, que já ajuda muito mesmo, dá um gás a mais, um up a mais, ou ainda se você preferir da forma grátis, que também faz uma diferença grande, que é curtindo, comentando, hypando o vídeo se você está no seu celular, e também se inscrever no canal. Então, no mais é isso. Eu desejo sucesso para todos vocês e até a próxima.